E agora, pessoal, vamos aqui dimensionar a fundação, tá? Para dimensionar a fundação, então a gente vai aqui em estrutura, eu quero ver as cargas aqui, ó. Planta de cargas. Nós temos aqui os nossos 4 pilares. Nós temos aqui uma carga de 25 toneladas no P2, 25 no P5, que é a região do balanço, e faixa de 10 toneladas os outros 2 pilares, né? A gente tem aí uma força horizontal em X aí de 1,2 toneladas em X e 1,3 toneladas em Y, ok? Seriam as forças horizontais em X e Y. Então, eu tenho então a minha sondagem de solo para esse perfil de terreno, aonde eu tenho até 8 metros de profundidade, 9 metros praticamente, um solo mole, muito mole, mole, começa a ficar um pouco médio aqui na faixa dos 5 metros, até que você vê que o NSPT vai aumentando, aumentando, e na faixa aqui de 8 metros ele já pode ser um solo que eu posso já confiar pela carga que eu tenho a minha fundação, então, nessa faixa de 8 metros, onde eu já tenho uma argila rija, tá? Já a partir de 7 para 8 metros. Então, eu já posso descansar na estrutura. Nível de água não tem, tá? Não tem nível de água, tá? Então, eu vou colocar esses valores de NSPT, ou seja, 2 golpes para afundar 15 centímetros aqui em cima. Aqui em 2 metros já precisou de 4 golpes para descer 15 centímetros, tá? No terceiro metro 4, no 4 metros de profundidade, já precisei de 7 golpes. Olha só como que vai ficando mais resistente. Lá nos 6 metros, já precisei de 11 golpes para descer 15 centímetros. Tá? Na cota do 7,14, na quarta do 8, já precisei de 23 golpes para descer 15 centímetros. Depois, ó, 30. Tá? Então, é essa leitura que nós fazemos aqui, e onde o solo começa a ficar muito resistente. Então, aqui de 8 para 9, 8 metros já pode estar bem tranquilo, ok? Com essas informações, eu posso abastecer aqui a minha planilha, que eu costumo utilizar, tá? A gente tem argila, tá? Nós temos argila, e eu coloquei todos os valores da sondagem até 11 para 12 metros aqui, eu coloquei todos os valores. Então, eu coloquei todos os NSPTs aqui, tá? Tudo para argila. E eu fiz a leitura lá, 2, 4, tal, 22, 30 tal. Aí, o que eu fiz? Para o comprimento de 8 metros, se eu colocasse uma estaca de 25 centímetros, eu teria uma carga admissível na estaca de 8, tá? Se nós formos lá na nossa carga, a gente vai ver que a gente tem 2 blocos com 25, 8, 16, 24. Eu precisaria de quase 4 estacas de 25. É muita coisa para uma cobrinha tão pequena, percebe? E 2 estacas nas outras, então não compensa. Então eu comecei a fazer a simulação entre alargamento das estacas, e aí você pode ir brincando com o software. O que você faz? Se você coloca 300, eu já tenho 10, mas mesmo assim eu precisaria de 3 estacas, não dá, né? Se eu coloco 35, também não ia dar. Então eu coloquei, cheguei a 40 centímetros. Então, para
um diâmetro da seção circular da minha estaca escavada de 40 centímetros, eu consigo então aí 15 toneladas de carga admissível na estaca. Isso me possibilita então colocar duas estacas de 40 por causa da questão do balanço, ok? E nas outras duas estacas eu não preciso colocar 40, eu posso colocar 250 e aprofundar mais aqui, ó. A minha estaca, eu posso de repente pôr 9 metros. Então com 9 metros eu já posso colocar uma estaca aqui, né? E se eu aumento aqui para 400 com 9 metros, ó. Agora se eu quiser colocar com 10 metros, eu já consigo atender a minha estaca com uma estaca só. Eu faço uma profundidade de 10 metros nas duas primeiras estacas do balanço e nas outras eu faço 8 metros com 25. Perfeito? Então é isso. Com essas informações, então, eu venho no meu EBERIC, estrutura, dimensionamento de blocos, propriedades, eu criei então a minha estaca de 40. Eu criei essa estaca de 40, tá? Então, se eu quero trabalhar com essa estaca de 40, se eu aprofundar 10 metros, eu consigo vencer com uma estaca apenas. Ok? E aí eu conseguiria, conforme a gente conseguiu ver aqui, com uma estaca de 40, eu conseguiria, então, 28 toneladas de resistência. Eu poderia alterar, então, aqui para 20 toneladas, 28 toneladas. Tá? Carga horizontal máxima. Então, se eu der um OK aqui e vir aqui nos meus blocos, eu vou ver que no meu bloco 1, se eu for calcular os meus blocos aqui, olha só, o meu C40, ele ainda me pede duas, ó. No B2. Ok? E nos outros eu consigo fechar com 25, com a estaca de 25. Ok? É isso, ele está tendo um pouquinho mais de exigência aqui, por causa da posição do pilar. Então aí no 3D a gente ficaria com o nosso pórtico, ó. Vamos atualizar o nosso 3D. Olha, duas estacas aqui só, ok? Então é assim, pessoal, a gente vai simulando, né, comprimento e diâmetro da estaca em função das cargas que a gente precisa atender de projeto, e aí a gente consegue determinar a quantidade das estacas que a gente precisa na nossa obra. Ok? Só um minuto.
Eu vou colocar aqui, pessoal, os dados para esse tipo de broca. Então eu tenho lá a carga que a gente encontrou na faixa de 30 toneladas, tá? Carga horizontal, a gente estava trabalhando com 1,5. Podemos colocar 2 aqui. Momento, a gente estava trabalhando com 1.500. Carga de tração, pode colocar 2, a gente não vai ter. Então, atrito lateral, trinta e uma toneladas. Ó, deu aqui no nosso caso aqui, 31 toneladas. A gente colocou 30 aqui. Vou colocar 32. O diâmetro que a gente está trabalhando é 40. A altura da fundação é 8. Então tá dando 8 barras de 10 aqui, ó. 8 barras de 10. Se a gente colocar de meia, são 5 barras de meia, tá? Então os dados aqui, ó, volume de concreto 1 metro cúbico para cada estaca. Aço longitudinal 38 quilos para uma estaca e estribos de 5 milímetros. A gente está aí com o nosso FCK é 300, tá, pessoal? 300. E é isso. É isso. A nossa estaca tá aí. Ok? Então, estacas com 5 fios de meia, estribos a cada 9, para a questão lá dos balanços, tá ok? E as outras duas estacas, a gente tem uma carga ali de 11 toneladas. O atrito lateral dela, vamos ver aqui, 250 milímetros. A altura dela é 8. Era sempre colocar uma altura de 10 para a gente conseguir atender os 10 toneladas que está pedindo. O atrito lateral é 19. Então, o atrito lateral aqui é 19. Carga de compressão. Carga de tração nós não vamos ter, né? O diâmetro aqui é 225. A altura aqui é 10, né? Então aqui agora a gente vai ter 6 fios de meia. 6 fios de meia. No momento aqui que não está tendo. Momento. Se a gente vai lá no Eberic, nas cargas, a gente vai ver que os momentos aqui estão nulos. Né? Nós não temos momentos aqui, eles foram zerados. Tá? Então a gente vai ter 4 fios de meia, tá? Com estribos de 5 a cada 14, tá? Nas outras duas estacas. Então é isso. Então aqui a gente calculou as nossas estacas e duas estacas de 40 e duas estacas de 25.
para nossa fundação, ok? Então é isso. Então vou ficando por aqui só para dimensionar a nossa fundação aí. Depois a gente volta para fazer umas plotagens dessas pranchas aqui, exportando para o AutoCAD, ok? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.